E aí, samaritanas, como é que vocês estão? Hoje é o terceiro vídeo da série Cartas da Prisão e o último vídeo de Paulo, né, da carta de Paulo aos Filipenses. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição. Clica lá e assiste antes de vir para eles. Sem mais, pega a sua Bíblia, pega um café e bora pro vídeo de hoje. Bom, do verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo fala sobre unidade e firmeza na fé. O verso 1, ele diz que os filipenses são a alegria, a coroa dele. Olha que coisa linda. E ele reforça mais uma vez a saudade, o desejo de estar ali junto desse pessoal. Ele cita também duas personagens, a Evódia e a Sintique, duas mulheres que, ao que tudo indica, eram mulheres muito influentes na igreja de Filipos. Por que eu digo isso? Bom, você sabe, eu já falei aqui, a igreja de Filipos, ela começou na casa de uma mulher, a Lídia. Então, assim, a gente já percebe uma certa influência, digamos assim, das mulheres ali daquela cidade, sabe? E Paulo reconhecia isso, tanto é que ele cita essas duas mulheres. Se ele cita elas, apesar de que ele está ali, né, fazendo uma exortação, dando um conselho, né, para elas, a gente já vai ver daqui a pouco o que aconteceu, mas assim, só o fato dele citar essas mulheres é porque realmente elas tinham um papel muito importante ali naquela comunidade. O que elas aprontaram? Bom, a Bíblia não deixa muito claro o que era, mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. A gente não sabe ao certo o que motivou, qual foi a raiz da briga, né, da desarmonia dessas duas mulheres. Provavelmente não foi nada relacionado à heresia, nem a, sei lá, algum pecado, alguma coisa grave, né, digamos assim, porque senão o apóstolo Paulo com certeza ia expor isso daqui, até porque ele já fez isso em outras cartas, né, de pessoas que cometeram ali, de fato, pecados mesmo ali gravíssimos, e ele coloca ali mesmo, ele expõe na carta, né. Então aqui não é o caso. Logo, a gente imagina que pode ter sido talvez uma divergência ali de pensamento relacionada a determinada situação, e isso foi gerando, né, foi ali, foi sendo cultivado no coração delas duas uma discórdia sem fim, uma desarmonia entre elas, e com certeza isso estava afetando toda a comunidade, a ponto do próprio apóstolo Paulo escrever isso no último capítulo da carta. A gente sabe que geralmente quando a gente deixa um assunto para o final, é porque não é um assunto muito legal de se tratar, porém é um assunto bem importante e que merece reflexão, né? Um período de reflexão maior. Então o que a gente imagina? Que provavelmente foi uma discussão sobre opiniões diferentes, talvez uma tinha um temperamento X, outra tinha um temperamento Y, porque de fato nós temos temperamentos diferentes, né? Nós não somos iguais, nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. E com certeza não era algo essencial à fé. Não era algo que envolvia, por exemplo, questões de salvação, como aquela questão da circuncisão, que eu citei aqui para você alguns capítulos, que vinham pessoas hereges e colocavam ensinamentos errados, né, em relação à questão da circuncisão, que para ser salvo tinha que ser circuncidado, o homem, enfim, não era nada nesse nível, sabe? Que abalasse a fé em Jesus. Então a gente entende que era picuinha, era, enfim, coisa que quase não acontece na igreja, né? Só que isso ia gerando, porque lembra que Satanás ele quer apenas uma brechinha para poder plantar no nosso coração, sabe, as dúvidas, para poder colocar ali, né, ainda mais mulher, a gente é muito mais emotiva do que os homens, então um negocinho assim que não é tratado no início vira todo um alvoroço, né, é de fato fazer muitas vezes tempestade em copo d'água, e Paulo queria de uma vez por todas cessar com isso, porque ele sabia que essas mulheres eram mulheres assim de Deus, eram mulheres influentes, e ele via nessas mulheres líderes em potencial. Então, não era justo essas mulheres se perderem, sabe? Deixarem de lado os seus ministérios por conta de coisinhas tão pequenas. Então, ele exorta: olha, eu peço, eu rogo para que a Evódia, para que a Sintique, para que elas vivam em unidade, em harmonia no Senhor. E aqui eu quero entrar num ponto bem interessante dessa passagem, porque é o seguinte: é totalmente possível você ter unidade e discordar de alguém ao mesmo tempo. É possível. É mais trabalhoso? Mas é possível. Até porque, como eu falei no início, nós somos criados de forma semelhante, mas nós não somos iguais. Eu não sou igual a você. Ainda que eu tivesse uma irmã gêmea, eu não seria igual a ela. Talvez fisicamente sim, mas temperamento, pensamento, alguma coisa em mim seria diferente dela, entende? Em tempos de polarização política, de opiniões, de narrativas e tudo, e todo mundo tem a sua opinião muito bem formada hoje em dia sobre os mais variados assuntos, é possível você caminhar em unidade com pessoas que pensam diferente de você sobre determinados assuntos. Porque a unidade, ela não exige uma conformidade de pensamento, ela não exige que as pessoas envolvidas tenham pensamentos iguais, mas ela exige que todos estejam caminhando rumo ao mesmo propósito. As pessoas que estão em unidade, elas precisam ter o mesmo alvo, o mesmo objetivo, entende? Em algum momento, elas vão discordar, mas
Se o objetivo delas for o mesmo, que objetivo é esse? Cristo. Se o objetivo delas forem o mesmo, elas vão conseguir conviver em harmonia. Por isso que Paulo fala, olha, convivam em harmonia no Senhor. Eu sei que é difícil para vocês duas conviverem em harmonia, mas olhem para o alvo, vocês não estão indo para o mesmo alvo? Então, isso é suficiente. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque vocês são pessoas muito diferentes? Vai, obviamente, mas não é impossível. Vocês precisam se esforçar e viver em harmonia no Senhor. Então, de que forma a gente faz isso? Com humildade, ouvindo, respeitando, né, sendo mais acolhedor com o próximo, dialogar com o outro, ouvindo a dor do outro, ouvindo de coração aberto o que o outro tem a dizer. Não apenas, isso acontece muito, gente, às vezes assim, em posições às vezes de liderança e liderado, o liderado às vezes se sente muito retraído, né, de não poder dar a sua opinião, né, o medo de discordar ali do seu líder. Isso não deve acontecer, gente, porque nós precisamos sim mostrar, nós precisamos sim falar em amor. Não é porque você é liderado que você não pode abrir o seu coração. Pelo contrário, você precisa sim expor o que você está sentindo, expor o que você pensa a respeito de determinado assunto para quem está ali caminhando junto com você. Isso é liberdade, isso é andar em unidade, sabe? Poxa, olha, eu discordo de você, meu irmão, nesse ponto aqui, mesmo você sendo o meu líder, eu não acho legal, eu discordo nisso aqui. E aí, o que a gente faz nesse momento? Poxa, você discorda de mim? Discordo. O que a Bíblia diz? Será que a Bíblia discorda de quem? Discorda de mim ou discorda de você? Vamos ver. Vai para a Bíblia. Acabou. Então, assim, por isso que Paulo fala, gente, no Senhor é perfeitamente possível você viver em harmonia. Não vai ser perfeito, mas é possível. Então, viver em unidade nos permite, sim, discordar em alguns pontos, mas a partir do momento que a gente discorda de algo que a Bíblia também discorda, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Do verso 4 ao 7, Paulo fala novamente da alegria. Olha o carro da alegria passando novamente na sua rua. Alegrem-se no Senhor. Olha que engraçado, né? Ele começou falando sobre Sara. Sara, por que eu tô com Sara na cabeça? Começou falando sobre Evódia e Sintique, né? Vivam em harmonia no Senhor. Aí agora ele fala novamente de alegria. Alegrem-se no Senhor. Ou seja, tudo, a gente consegue fazer tudo, desde que esteja nele, desde que estejamos nele. E mais uma vez, só reforçando, porque eu já falei muito sobre isso, a nossa alegria não está vinculada às circunstâncias, mas ao Senhor Jesus, a presença dele, que é a nossa maior alegria. No verso 5, ele diz que nós devemos ser conhecidos pela nossa mansidão, pela nossa amabilidade. Algumas versões usam essa palavra amabilidade. Essa deve ser a principal, né, uma das maiores marcas de um cristão. E no verso 5, ele toca num assunto assim que hoje, até hoje, né, reverbera demais, que é a ansiedade. Paulo ensina aos filipenses a substituírem a sua ansiedade por orações, súplicas e ações de graça. E como resultado, nós receberemos a paz de Deus que excede, que está acima, que não tem explicação para a mente humana. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Uma sociedade onde a marca é a ansiedade, a correria, o estresse, o excesso de amanhã, o excesso de, sei lá, de tudo, o cristão tem uma carta na manga, a oração. Nós não estamos isentos, nós como cristãos, não estamos isentos de passar por ansiedade, de passar pelo vale, a gente tem até vídeos aqui falando sobre ansiedade, mas nós temos uma arma poderosíssima, e Paulo até fala sobre ela aqui, que é a oração, são ações de graça. O que são ações de graças? São atitudes de gratidão, agradecer a Deus pelo que você tem, porque assim, é muito fácil a gente colocar o foco no que é ruim, mas a gente esquece de colocar o foco no que é bom, sabe? E aí isso faz com que a gente realmente valorize muito o ruim que está acontecendo naquele momento. Mas e o bom? Poxa, mas caramba, tem coisa boa também acontecendo. Ah, não tem, não acontece nada. Meu amigo, só o fato de não acontecer nada já é uma bênção, porque esse nada pode ser uma doença que você não está desenvolvendo, pode ser, sei lá, um desemprego, tá entendendo? Ah, mas tô nesse emprego há tanto tempo, nada acontece. Poxa, que bom que nada acontece. Você tem um emprego, né? Muita gente vai trabalhar e chega lá e recebe notícia que está sendo demitido. Olha aí, alguma coisa aconteceu. Então, assim, a gente precisa desenvolver os atos, né? Ações de graça, que são atos de gratidão, orações. Isso são substitutos da ansiedade. É difícil, é um desafio para todos nós. Para mim é um grande desafio, gente, levar uma vida de oração. Eu preciso melhorar muito, Senhor. Assim, eu clamo a Ele por misericórdia, porque é muito difícil. Mas a gente precisa continuar caminhando, e os dias que você não consegue orar, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele traduz os nossos gemidos. Isso é muito louco, porque Deus, ele entende até o seu choro. Sabe aquele dia que você não consegue nem orar, que você chora assim compulsivamente, você quer orar, mas você não consegue? Pois é, o seu choro
Deus entende. Então, olha que maravilhoso. A ansiedade é algo que a gente consegue substituir com oração, com súplicas, com ações de graça. É só a gente começar a exercitar isso. O verso 8 e 9 também é muito interessante. Paulo, ele ensina a gente, no caso, os filipenses e a gente, né, a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Gente, isso é muito interessante. Por quê? A nossa mente, principalmente hoje em dia com a internet, a nossa mente ela é bombardeada de coisas desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Inclusive até de madrugada, às vezes quando a gente acorda e pega o celular, começa a ver ali, rolar o feed, nossa mente está sendo bombardeada o tempo todo. Então, assim, Paulo ele dá esse conselho que é perfeitamente aplicável para os nossos dias, porque a gente precisa filtrar. A gente precisa filtrar o que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente lê. E quando eu digo filtrar, automaticamente, né, quem já é ali cristão há um bom tempo já pensa, não, então eu tenho que, realmente tenho que filtrar, e eu só preciso ver conteúdos, gospels, sei lá como é que fala. Nem sempre o que tá ali, né, o que tá no contexto igreja é saudável pra gente. Isso é muito louco, né, porque não deveria ser assim, infelizmente, mas é. Tem músicas que não edificam, que são, não vou nem dizer cristãs, tá? Que são ali gospel, mas que não edifica a gente em nada. A gente precisa ter um filtro de um modo geral, sabe? Geral, porque às vezes você acha que tá abafando, ouvindo ali músicas e lendo coisas, né, que relacionadas a Jesus e a igreja e tudo mais, e às vezes são heresias. A gente viu aqui que até na época dos filipenses era comum a gente herege vir propagar mensagens, e eles estavam se alimentando disso. Então, olha que coisa, né? Naquela época já era comum, imagina hoje. Então, queridos, querido, né, se tem algum homem me assistindo, é importantíssimo a gente saber, a gente ter esse filtro. Ah, vou assistir um filme. A gente não assiste só filme cristão. Ou você só assiste filme cristão? Eu não, assisto filmes dos mais variados tipos. Lógico que eu tenho um filtro meu, interno. Esse tipo de filme eu não assisto. Filme X, com tema, né, relacionado a isso aqui, eu assisto, ok. E ainda, se tiver alguma coisa ali que me incomoda, eu já deixo de assistir na hora. Já aconteceu várias vezes de eu estar assistindo um filme que foi recomendado por muita gente, e de fato era um filme que tinha uma história legal e tudo mais, tinha ali uma reflexão bacana, mas eu tô, sei lá, nos 5 minutos de filme, vem uma cena que me choca e eu tiro e não quero assistir mais. Então, assim, isso é algo meu. É algo que eu desenvolvi. Eu falo, não vou prestar meu olho a isso, meu ouvido a isso. Qualquer coisa, gente, que eu tô assistindo, eu me sinto incomodada, eu tiro na hora. Eu tiro na hora. Tenho um filtro para absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é porque é cristão, não é porque tem um rótulo de cristão que de fato é. Não é porque tem um rótulo de gospel que vai te edificar. Entendeu? E esse filtro a gente só consegue ter com a ajuda do Espírito Santo. É ele que gera em nós, sabe? Essa percepção. Poxa, isso daqui não tá legal, não. Não vou assistir, não vou consumir. Não, isso aqui tá me trazendo uma reflexão. Tá ok, não tá ferindo os meus princípios. Tudo bem. Tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama. É nisso que a gente tem que pensar. No verso 10 ao 20, Paulo já caminhando ali para o final, já agradece novamente os filipenses pelo cuidado, pelo zelo. E ele solta, né, aquele famoso versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente precisa encaixar esse versículo no contexto correto. Porque hoje em dia se usa muito esse versículo para tudo posso naquele que me fortalece, eu posso tudo. Não é bem assim. O que Paulo diz antes desse versículo? Ele fala que aprendeu a viver contente em qualquer situação, na escassez, na abundância. Então, assim, passei por tudo que você pode imaginar e eu aprendi a viver contente em todas essas situações, sejam boas, sejam ruins, sejam favoráveis ou não a mim. No final ele diz, porque tudo posso, eu posso passar por tudo isso daqui, no Senhor que me fortalece. Entendeu a diferença? Ele é provedor real, material, porque ele supre sim as nossas necessidades materiais também, mas acima de tudo, ele é aquele que supre a nossa alma, ele é aquele que é capaz de nos dar a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a um turbilhão de coisas acontecendo, a gente consegue caminhar em paz, a paz que excede todo entendimento, que só ele pode prover. Do verso 21 ao 23, já é ali pro finalzinho da carta, Paulo já manda saudações a eles, diz que está com saudade, mais uma vez. E olha que interessante, gente, ele diz assim, ó, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Vocês ainda têm dúvida de que Paulo ganhou gente para Jesus durante o seu período de prisão? Durante a sua prisão, este homem fez um estrago ali naquele lugar. Porque, gente, ele ganhou os guardas. Ele ganhou essas pessoas.
Quando eu digo ele ganhou, né, enfim, ele pregou para essas pessoas, sabe? Então ele diz isso claramente aqui. Olha, alguns irmãos que estão comigo estão enviando saudações a vocês. E os filipenses devem pensar assim, caramba, quem são esses irmãos? Quem é esse povo? Gente nova, gente que eu estou conquistando aqui para Jesus, gente que eu estou apresentando o evangelho. Pessoal lá da Palácio de César, tá todo mundo aqui já sabendo quem é Jesus já. Ele realmente não veio a esse mundo a passeio, ele usava tudo como oportunidade, tudo tinha um propósito para falar de Jesus, e a prisão dele foi para isso, foi para deixar essas cartas para gente e para ele propagar mais aí do evangelho ali em Roma. Resumo sobre o capítulo 4 de Filipenses, fala sobre unidade, Paulo incentiva a unidade em Cristo Jesus, a harmonia no Senhor, alegria de confiar em Deus, independente das circunstâncias, porque a nossa alegria está nele e não nos momentos. O nosso pensamento, os nossos pensamentos moldam a nossa forma de viver. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente pensa. Logo, no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente lê, sobre o que a gente fala. O contentamento e a gratidão são marcas principais de um cristão maduro. Substituir a ansiedade por orações, por gratidão, por ações de graças. Isso é fundamental para que a gente mantenha, né, a nossa sanidade mental nesse mundo completamente caótico. E a graça de Cristo é suficiente para nos sustentar em toda e em qualquer situação. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, envia para quem você ama, para quem precisa dessa palavra. Continua aqui comigo, porque semana que vem nós vamos dar início em outra carta que também foi escrita durante o período de prisão do apóstolo Paulo. Te vejo semana que vem. Beijo!